pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos muito bem, né? Vamos para nossa aula de hoje. Me atrapalhei um pouquinho. Nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o gênero textual conto, né? Vamos ao nosso slide e depois vamos para o livro didático fazer uma leitura e uma interpretação de texto, certo? Me acompanhem, por favor, galerinha. Vamos lá, né? Conto é um gênero literário que possui narrativa curta e tem origem na necessidade humana de contar e ouvir histórias. Passa por narrativas orais de povos antigos, né? Trilhando gregos e romanos pelas lendas orientais, parábolas bíblicas, novelas medievais, até chegar nos nossos dias atuais, né? É um dos gêneros narrativos mais comuns na tradição literária brasileira. Grandes autores como Álvares de Azevedo, Machado de Assis ou Mário de Andrade são reconhecidamente excelentes contistas, né? Que vocês irão conhecê-los mais adiante, certo? Como eu digo assim, mais adiante, porque vocês provavelmente vão ler alguns romances dele, né? Alguns contos deles, alguns livros, né? Paradidáticos para fazer alguns trabalhos. Sua estrutura é formada por situação inicial, né, desenvolvimento, né, conflito e clímax, e situação final. Essa divisão é parte importante da composição do enredo. Dessa forma, na construção do conto ocorrem os elementos da narrativa, que são foco narrativo, personagem, espaço, tempo e verossimilhança. Professora, o que é verossimilhança? Né? Vamos ver, daqui a pouquinho a gente vai ver verossimilhança, que no caso trocando em miúdos, verossimilhança é a semelhança com a realidade, certo? Enredo e as partes que compõem o conto, né? Vamos lá, o enredo é conhecido como trama ou intriga e tem a função de dar sequência narrativa e localizar o leitor em relação à sucessão dos acontecimentos, dando ênfase à causalidade. A situação inicial, né, ou introdução, né? Evidencia a situação que dará início à narrativa, apresentando os personagens, o tempo, o espaço e descrevendo-os também. Desenvolvimento, né? É nesse momento que surge a quebra do aspecto predominante descritivo, né? No caso, já se passam as questões das apresentações dos personagens, isso e aquilo que é feito no desenvolvimento, na situação inicial ou introdução, né? E começa agora o conflito, né, ser percebido pelo leitor. Ambos dentro do desenvolvimento, esse conflito resultará no clímax, o momento de maior tensão na narrativa. Agora nós vamos ver sobre conflito e clímax. O conflito, ele trata do momento em que ocorre uma oposição entre os elementos da narrativa, resultante de uma tensão que organiza os fatos, né? O conflito, ele instiga o leitor em relação à narrativa. E o clímax é quando a narrativa alcança sua tensão máxima, né? Aquele momento de maior emoção. É o ponto culminante do conflito. Trata-se também de uma técnica muito utilizada para despertar a curiosidade do leitor, né? A curiosidade de saber sempre o final, né? Aquela agonia que a gente tem de querer saber o final das histórias, né? Situação final ou desfecho. É o momento de desfecho do conto quando o conflito ele é resolvido, né? E aí, resultante na quebra ou confirmação de expectativa, né? Que é a solução do conflito. Por quê? Quebra de expectativa é quando a gente está esperando acontecer alguma coisa e, de repente, aquilo não acontece, né? E confirmação da expectativa é justamente o contrário. Quando acontece aquilo que realmente a gente está esperando que aconteça no final da história, certo? Agora vamos falar dos elementos da narrativa, né? Vamos começar pelo foco narrativo, né? É a posição do narrador que o narrador assume ao relatar os acontecimentos, né? O conto pode ser narrado em primeira ou terceira pessoa. Primeira pessoa, narrador, personagem, né, gente? Né? Com esse foco narrativo, o conto ganha mais subjetividade, pois o narrador está emocionalmente envolvido na narrativa. Quando ele diz assim, ganha mais subjetividade, é porque como o narrador ele é personagem, ele está participando da história, então ele vai contar sobre o ponto de vista dele, certo? Já o narrador em terceira pessoa, ele não participa dos acontecimentos, né? Ou ele observa e também sabe dos pensamentos dos personagens, certo? Vamos ler aqui. O narrador não participa ativamente dos acontecimentos, com isso a narrativa ganha mais objetividade.
Nesse foco narrativo, o narrador pode ser onisciente ou observador, né? Ambos de terceira pessoa, e é aquela coisa que eu falei. Narrador onisciente, ele sabe das histórias, sabe até dos pensamentos dos personagens. O observador, não. Ele narra a partir da sua observação da história, a partir do ponto de vista de quem está somente observando ali do lado de fora, certo? Vamos lá, né? Aí, narrador onisciente conhece profundamente a história e relata, inclusive, os pensamentos dos personagens. Já o narrador observador, ele não está a par de toda a história e relata apenas os fatos que vão acontecendo, né? Esse narrador não faz antecipações nem intervenções no relato da história, né, gente? Vamos lá. Personagens, né? Personagens, no caso, são aqueles que executam e sofrem as ações durante o enredo da narrativa. Nesse sentido, podem ser personagens tanto seres humanos quanto outros seres, né? Viventes, tais como animais, plantas ou até objetos humanizados, né, gente? Vocês sabem que existe uma figura de linguagem chamada personificação, e aí o que é que acontece, né? Na personificação, os objetos, eles podem ganhar vida, né? Objetos, animais, não ganhar vida não, né? Atitudes humanas, vamos dizer assim, né? Porque vida, planta tem, animais tem, né? Mas pedra, essas coisas não. Mas vamos dizer que eles assumem atitudes humanas, certo? Espaço, no caso, é a composição espacial da narrativa, onde ocorre, né? Onde a ação do enredo ocorre, o espaço onde os personagens se movimentam, certo? O espaço é apresentado por meio de recursos descritivos que o caracterizam, né, gente? À medida que a história está sendo narrada, o espaço ele vai sendo descrito também, certo? Tempo, né? Cronológico e psicológico. Cronológico, no caso, é uma forma linear, né? Onde, no caso, as histórias começam, tem o seu meio e o seu fim, certo? Então, ele é medido em horas, meses, anos e séculos. E o psicológico, no caso, que é o tempo interior, o tempo das lembranças, aquele que ocorre com base na imaginação ou memória do narrador ou personagem, certo? E ele é marcado pelas sensações experimentadas por ele em relação a um determinado momento. O tempo psicológico, diferente do cronológico, ele não é linear, certo? Os acontecimentos, eles não ocorrem, no caso, né, início, meio e fim, não. O tempo psicológico, ele, por ser, no caso, um tempo interior, ele pode ser voltado, no caso, e ser voltado para lembranças, então eles podem ser, pode voltar ao passado, lembrar de algo, trazer para o presente. Por isso que não tem, no caso, no tempo psicológico, uma obrigatoriedade de linearidade, certo? O que acontece no cronológico. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Agora, verossimilhança, né, gente? O que é verossimilhança mesmo? Lembram que eu falei? Aquilo que é provável, ou seja, um universo possível de ser realizado dentro de uma narrativa ficcional, dando ao leitor a ideia de que tais acontecimentos são perfeitamente possíveis no mundo real, ou seja, trazer aquilo que está acontecendo para a nossa realidade, né? E aqui tem os tipos de contos, né, gente? Que são o conto de ficção científica, infanto-juvenil, conto fantástico e conto de fado. Também tem outros, isso aqui são alguns, certo? Alguns deles. Vamos lá, agora para a próxima jornada, que é o livro didático, página 133. Vamos fazer uma leitura juntos. Eu daqui, vocês daí, certo? E depois vamos para a explicação da atividade de interpretação de texto. Vamos lá. Bom, aí na página 133, conto, né? Prática de leitura. Você conhece as palavras tatipurum, taquaritu e cambacará? E aí, vocês conhecem? Vamos lá. Esses termos em destaque na história a seguir estão nomeando algo. Você imagina o que seria? Vamos ver agora juntinhos. Você e eu. Vamos lá? A terra dos meninos pelados. Gargantinha. Vamos lá. Havia um menino diferente dos outros meninos. Tinha o olho direito preto, o esquerdo azul e a cabeça pelada. Os vizinhos mangavam dele e gritavam: "Ô, pelado!" Tanto gritavam que ele se acostumou. Achou o apelido certo, deu para assinar carvão nas paredes. Doutor Raimundo Pelado. Era de bom gênio e não se zangava, mas os garotos dos arredores fugiam ao vê-lo, escondiam-se por detrás das árvores da rua, mudavam a voz e perguntavam
Que fim tinha levado os cabelos dele? Raimundo entristecia e fechava o olho direito. Quando aperreavam demais, aborrecia-se, fechava o olho esquerdo, e a cara ficava toda escura. Não tendo com quem entendesse, Raimundo Pelado falava só, e os outros pensavam que ele estava malucando. Estava nada, conversava sozinho e desenhava na calçada coisas maravilhosas do país de Itatipurum, onde não há cabelos e as pessoas têm um olho preto e outro azul. Um dia em que preparava com areia molhada a Serra de Itaquaritu e o Rio das Sete Cabeças, ouvi os gritos dos meninos escondidos por detrás das árvores e senti um baque no coração. Quem rapou a cabeça dele? Perguntou o moleque do tabuleiro. Como botaram os olhos de duas criaturas numa cara? Berrou o italianinho da esquina. Era melhor que me deixassem quieto, disse Raimundo baixinho. Encolheu-se e fechou o olho direito. Em seguida, foi fechando o olho esquerdo. Não enxergou mais a rua. As vozes dos moleques desapareceram. Só se ouvia a cantiga das cigarras. Afinal, as cigarras se calaram. Raimundo levantou-se, entrou em casa, atravessou o quintal e ganhou o morro. Aí começaram a surgir as coisas estranhas que há na terra de Itatipurum. Coisas que ele tinha adivinhado, mas nunca tinha visto. Sentiu uma grande surpresa ao notar que Itatipurum ficava ali perto de casa. Foi andando na ladeira, mas não precisava subir enquanto caminhava. O monte ia baixando como uma linha. Depois ele passava a ladeira, tornava a empinar-se a estrada. Se enchia de voltas novamente. Querem ver que isso por aqui já é a Serra do Taquaritu? Pensou Raimundo. Como é que você sabe? Roncou um automóvel perto dele. O pequeno voltou-se assustado e quis desviar-se, mas não teve tempo. Era um carro esquisito. Em vez de faróis, tinha dois olhos grandes, um azul e outro preto. Estou frito, suspirou o viajante esmorecendo. Mãe, o automóvel pisou o olho preto e animou com um riso grosso de buzina. Deixe de besteira, seu Raimundo. Em Tatipirum, nós não atropelamos ninguém. Levantou as rodas da frente e armou um salto, passou por cima da cabeça do menino e foi cair 50 metros adiante e continuou a rodar fonfonando. Uma laranjeira que estava no meio da estrada afastou-se para deixar a passagem livre e disse todo amável. Faz favor, não se incomode, agradeceu o pequeno. A senhora é muito educada. Tudo aqui é, respondeu a laranjeira. Está se vendo? A propósito, por que é que a senhora não tem espinhos? Em Tatipirum, ninguém usa espinhos, bradou a laranjeira ofendida. Como se faz a semelhante pergunta a uma planta decente? É que eu sou de fora, gemeu Raimundo envergonhado. Nunca andei por essas bandas. A senhora me desculpa? Na minha terra, os indivíduos de sua família têm espinhos. Aqui era assim antigamente, explicou a árvore. Agora os costumes são outros. Hoje em dia, o único sujeito que ainda conserva esses instrumentos perfurantes é o espinheiro bravo, o único selvagem de maus bofes. Conhece-o? Eu não, senhora. Eu não, senhora. Eu não conheço ninguém por essa zona. É bom não conhecer. Aceita uma laranja? Se a senhora quiser dar, eu aceito. A árvore baixou um ramo e entregou ao ferralho uma laranja madura e grande. Muito agradecido, dona Laranjeira. A senhora é uma pessoa direita. Adeus. Tem a bondade de me ensinar o caminho? É esse mesmo. Vá seguindo sempre. Todos os caminhos são certos. Eu queria ver se encontrava os meninos pelados. Encontra. Vá seguindo. Andam por aí. Uns que têm um olho azul e outro preto? Sem dúvida. Toda a gente tem um olho azul e outro preto. Toda a gente tem um olho azul e outro preto. Isso mesmo. Pois até logo, dona Laranjeira. Passe bem. Divirta-se. Raimundo deixou a Serra de Itaquaritu e chegou à beira do Rio das Sete Cabeças, onde se reuniam os meninos pelados. Bem uns 500, alvos e escuros, grandes, pequenos, muito diferentes dos outros, mas todos eram absolutamente calvos, tinham um olho preto e outro azul. O viajante rondou por ali alguns minutos, receoso de puxar a conversa, pensando nos garotos que zombavam dele na rua. Foi-se chegando e sentou-se numa pedra que se endireitou para recebê-lo. Um rapazinho aproximou-se examinando-lhe admirado a roupa e os sapatos. Todos ali estavam descalços e cobertos de panos brancos, azuis, amarelos, verdes, roxos, cor das nuvens do céu e cor do fundo do mar, inteiramente iguais às telas que as aranhas vermelhas fabricavam. Eu queria saber se isso aqui é o país Tatipirum, começou Raimundo. Naturalmente respondeu o outro. De onde você vem?
Raimundo inventou um nome atrapalhado para a cidade dele que ficou importante. Venham de Cambacará, muito longe. Já ouvimos falar, declarou o rapaz. Fica além da serra, não é isso? É isso mesmo, uma terra de gente feia, cabeluda, com os olhos de uma cor só. Fiz boa viagem e tive algumas aventuras. Raimundo deixa o rapazinho para trás, prossegue o seu caminho e em seguida encontra um tronco que lhe diz: Espera aí um instante, quero apresentar a aranha vermelha, amiga velha que me visita sempre. Está aqui, vizinha. Este rapaz é nosso hóspede. A aranha vermelha balançou-se no fio e ficou espiando o menino por todos os lados. O fio se estirou até o bichinho, alcançou o chão. Raimundo fez um cumprimento. Boa tarde, dona Aranha. Como vai a senhora? Assim, assim, respondeu a visitante. Perdoe a curiosidade, por que é que você põe esses troços em cima do corpo? Que troços? A roupa? Pois eu havia de andar nu, dona Aranha. A senhora não está vendo o que é impossível? Não é isso, filho de Deus. Esses arreios que você usa são medonhos. Tenho ali umas túnicas no galho onde moro. Muito bonitas. Escolha uma. Raimundo chegou-se na árvore e examinou desconfiando dos vestidos feitos daquele tecido que as aranhas vermelhas preparavam. Apalpou a fazenda, tentou rasgá-la, chegou ao rosto para ver se era transparente e não era. Eu nem sei se poderia vestir isso, começou hesitando. Não acredito. Que é que você não acredita? Perguntou a proprietária da alfaiataria. A senhora me desculpa, cochichou Raimundo. Não acredito que a gente possa vestir roupa de teia de aranha. Que teia de aranha? Rosnou o tronco. Isso é seda e da boa. Aceite o presente da moça. Então, muito obrigado, gaguejou o pirralho. Vou experimentar. Escolheu uma túnica azul, escondeu-se no mato e, passados minutos, tornou-se a mostrar-se vestido como os habitantes de Itatipirum. Descalçou-se e sentiu nos pés a frescura e maciez da relva. Lá em cima, os discos enormes das vitrolas giravam, as cigarras chiavam, músicas em cima deles, músicas como ninguém ouviu, sombras redondas espalhavam-se no chão. Este lugar é ótimo, suspirou Raimundo, mas acho que é preciso voltar. Preciso estudar a minha lição de geografia. Nisto ouviu uma algazarra e viu através dos ramos da população de Itatipirum, correndo para ele. Cadê o menino que veio de Cambacará? Eram milhares de criaturas miúdas de 5 a 10 anos, todas cobertas de teia de aranha, descalças, um olho preto e outro azul, de cabeças paradas nuas. Não havia pessoas grandes, naturalmente. Agora, galerinha, vamos para o por dentro do texto, página 136 e 137. Vamos lá, galerinha. Por dentro do texto, primeira questão. Como eram fisicamente as pessoas e seres de Itatipirum? E aí, como é que eram? Aí no texto está dizendo tudo direitinho. Vamos lá, botem aí, certo? 2. Identifique e copie o trecho do texto em que Raimundo passa de seu lugar de origem para a terra de Itatipirum. Aí vejam aí no texto como foi que ele passou da terra dele para lá, certo? 3. Ao chegar àquele novo mundo, Raimundo conhece várias personagens. Como elas agem com o menino? Transcreva um trecho do texto que possa ter como tema uma atitude de gentileza. 4. Releia o que diz a aranha a respeito das roupas de Raimundo. Esses arreios que você usa são medonhos. Está dizendo que são feias as roupas que ele usa. Letra A. O que a aranha quis dizer com essa frase? Agora vamos nós. O que a frase revela sobre a maneira como viviam os habitantes da terra visitada pelo menino, né, Itatipirum? E aí, gente? C. Raimundo gostou do estilo de vida daquele lugar? Como você chegou a essa resposta? E aí, ele gostou, não gostou? E aí, explique por quê. Né? Se sim ou se não, explique por quê, ok? 5. Releia o diálogo a seguir retirado do texto. Uma laranjeira que estava no meio da estrada afastou-se para deixar a passagem livre e disse todo amável: Faz favor, não se incomode, agradeceu o pequeno. A senhora é muito educada. Tudo aqui é assim, respondeu a laranjeira. Está se vendo? A propósito, por que a senhora não tem espinhos? Em Itatipirum, ninguém usa espinhos, bradou a laranjeira ofendida. Como se faz semelhante pergunta a uma planta decente? Releia a última frase do diálogo e identifique um trecho em que há emprego de linguagem metafórica. Em seguida, explique a metáfora. Vocês sabem que metáfora ela é uma comparação, né? Então, vocês vão localizar aqui, na última frase do diálogo, uma comparação e vão colocar no caderno de vocês, certo? Uma comparação
subentendida, certo? Sexta questão. Quais eram as reações dos meninos da rua onde Raimundo morava diante da aparência do garoto? Em sua opinião, por que isso ocorria, hein, gente? Por que será? Tudo, né? Tudo o povo acha estranho, né? Tudo. Nunca vi um negócio desse. Tudo tão normal, um menino com um olho de uma cor, outro de outro, né? Cara que não nascia cabelo. Normal. 7. E em Itatipirum? De que modo a aparência de Raimundo era encarada pelos habitantes desse lugar? Assim como na terra dele era considerado estranho, né, pelos colegas dele, nem em Itatipirum era a mesma coisa, ele também era considerado estranho. Mas em Itatipirum ele era considerado estranho por conta da vestimenta, da roupa. E lá, no caso, na terra dele, ele era considerado estranho por ter um olho azul e outro preto, né, e não ter cabelos, né, gente? 8. Identifique no texto quais personagens estão relacionados aos universos indicados a seguir, né? Ao mundo dos humanos, ao universo dos objetos materiais inanimados que se tornaram animados na história, né? Aqueles objetos que, na realidade, eles não têm vida, mas eles ganharam vida dentro dessa história. Ao mundo animal e ao mundo vegetal. 9. De que forma os elementos mágicos estão presentes na terra dos meninos pelados, hein, gente? De que forma? Vejam aí quais são os elementos mágicos, aquilo que no mundo real não poderia acontecer e que tem no mundo dos meninos pelados. 10. Localize no texto e copie um trecho que você considere belo e poético, que ele chame a atenção pela maneira como o autor seleciona e combina palavras. Explique por que escolheu esse trecho. Você vai primeiro ver no texto qual é o trecho que mais lhe agrada, vai transcrever para o caderno e depois você vai dizer o porquê que aquele texto tanto agradou, certo? Agora vamos falar só uma coisinha aqui, né? De mim para vocês, de vocês para mim. Vamos lá conversar um pouquinho. Bom, para que a gente possa saber se o nosso trabalho está sendo bem feito, se vocês estão gostando do que a gente está fazendo, né? Das gravações, isso e aquilo, então, é necessário que vocês curtam os vídeos, comentem os vídeos, curtam também o canal, né, da Secretaria de Educação, certo, gente? É de grande importância que vocês curtam os vídeos e comentem também, para que a gente possa saber se precisa melhorar em alguma coisa, certo? Pode escrever que a gente vai ler os comentários e vamos respondê-los, certo? Até porque a gente precisa saber se vocês estão realmente gostando. Ok, galerinha? E para nossa despedida virtual, né? Lembrando também, né? Não pode deixar de usar máscara ainda, as coisas estão melhorando, mas não estão resolvidas, né? Então, máscara, álcool em gel sempre, né? Quanto mais, melhor, certo? E vamos para a nossa despedida virtual agora, né? Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima com fé em Deus.